A palestra de hoje tem como tema Origem e Natureza dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, Kardec informa que se nós admitimos a existência da alma e sua individualidade após a morte, nós precisamos admitir que ela é diferente do corpo em sua natureza. Espíritos são almas dos homens despojadas do corpo. Eles povoam o espaço e estão por toda parte. É o ser pensante ou inteligente. Corpo é o envoltório ou veste que ele deixa quando está estragada. Além deste envoltório material, tem o semimaterial que une o espírito ao corpo. Na morte, o espírito se despoja, se livra do envoltório material, mas conserva o envoltório semimaterial, que nós podemos chamar de perispírito. Ele afeta a forma humana e fornece um corpo fluídico, vaporoso e invisível no estado normal. A alma vai para o espaço universal, que é um mundo invisível no meio do qual vivemos. Kardec também explica que a sorte destas almas, destes espíritos, está subordinada ao estado moral. A reunião das almas simpáticas e boas é para elas fonte de felicidade. Dependendo do grau de depuração, penetram e entrevêm coisas que se apagam às almas grosseiras. Alcançam o grau supremo pelos esforços para se melhorar depois de uma série de provas para sua depuração. Kardec também nos define anjos e demônios, dizendo que anjos são almas que alcançaram o último degrau, são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução de seus desígnios no universo. Já os demônios são almas dos maus ainda não depuradas, mas que podem se elevar como as outras. No Livro dos Espíritos, questões 76 a 95, os espíritos são obras de Deus, são criação e submissos à sua vontade. Não sabemos quando e como nos criou. Espírito é individualização do princípio inteligente. Corpo é individualização do princípio material. A criação dos espíritos é permanente. Deus nunca parou de criar. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas constitui um mundo à parte, ou seja, fora do que vemos. Os mundos material e espiritual são independentes, mas sua correlação é incessante porque reagem entre si. O principal é o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos estão em todos os lugares, sempre ao nosso lado, nos observam e agem entre nós sem percebermos, porque são uma das forças da natureza e instrumentos de Deus. Mas nem todos podem ir a todos os lugares, porque existem regiões interditadas aos menos avançados. A forma dos espíritos é determinada, limitada e constante, mas para nós podem ser como uma chama, clarão ou centelha etérea. Sua cor varia do escuro ao brilho do rubi, conforme é mais ou menos puro. Eles percorrem o espaço rápido como o pensamento. Se transportam de um lugar para o outro, tendo a consciência da distância que percorrem e dos espaços que atravessam, mas podem ser subitamente transportados para onde querem ir. Depende de sua vontade e natureza mais ou menos depurada. A matéria não oferece obstáculo. Eles penetram em tudo: água, ar, terra e fogo. Como um centro que irradia para diferentes lados,
parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Depende do grau de pureza. Isso é definido como o dom da ubiquidade. O Livro dos Espíritos também nos explica mais sobre o perispírito, dizendo que é uma substância vaporosa que envolve o espírito, vaporoso o suficiente para se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Ele é extraído do fluido universal de cada globo, por isso não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, ele muda de envoltório como trocamos de roupa. Tem a forma que lhe convém. Muitas vezes se apresenta em sonhos ou pode tornar-se visível e palpável. No livro A Gênese, capítulo 9, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. O Espiritismo mostra o ser inteligente atuando fora da matéria durante e após a vida do corpo. Existem seres que vivem e não pensam, que são as plantas. No ser vivo se produzem movimentos vitais, independentes da vontade. Nós podemos exemplificar com a fotossíntese e os batimentos cardíacos. Existem dois princípios, o espiritual e o vital. O princípio espiritual tem existência própria, está ligado ao princípio inteligente, ao pensamento, é o que constitui o espírito. Já o princípio vital controla a vida orgânica, reside no princípio material que é independente da vida espiritual. Os mundos favorecem aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Antes que a Terra existisse, os mundos sucederam mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os anjos. No livro A Gênese, capítulo 14, perispírito é a condensação do fluido cósmico ou universal em torno de um foco de inteligência ou alma. Já corpo é a condensação do fluido cósmico ou universal transformado em matéria tangível, ambos com origem no mesmo elemento primitivo. São matéria em estados diferentes. No livro A Evolução Anímica de Gabriel Delany, capítulo 2, os elementos dos tecidos dos seres vivos são idênticos na composição, assim como as condições indispensáveis à manutenção da vida. Por seus caracteres físicos, o homem em nada se distingue do animal, portanto, não deveriam lhe atribuir lugar privilegiado. Somente a alma é dotada de inteligência. Os animais possuem inteligência, instinto e sensibilidade. A alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Os animais possuem atenção, julgamento, raciocínio, associação de ideias, memória e imaginação. Neste livro de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, nós podemos obter inúmeros exemplos da inteligência dos animais. Gabriel Delany se usa dos gatos para afirmar que eles têm esta necessidade por sua higienização, como se fosse uma vaidade. O gato, ele se limpa várias vezes por dia e também cuida de todos os seus filhotes desta mesma forma. Ele também cita o caso dos cães que
mantém uma lealdade em relação ao seu dono, podendo protegê-lo, avançando sobre aquele que possa lhe oferecer algum perigo. Mas também afirma que muitas vezes os cães, eles podem, pelo timbre da voz do dono, saber quando eles irão receber uma reprimenda, um carinho. Todos eles mostrando esta inteligência. Ele ainda fala sobre o cavalo de corrida, que apresenta uma sensação de felicidade quando ele alcança a vitória. Fala sobre inúmeras situações onde os animais deixam claro a sua inteligência. Leiam o livro de Gabriel Delany, A Evolução Anímica. Gabriel também nos traz uma referência sobre o humano. Para obter essa comparação com os animais, ele fala sobre os casos de idiotia. Nós podemos então relacionar mais facilmente ao deficiente mental. Ele explica que é o defeito orgânico que impede a função do espírito. A alma só pode se manifestar por formas rudimentares da inteligência. É quando a alma aprisionada deve suportar o martírio pela impossibilidade de se expressar. E ele diz ainda que se nós estivermos comparando, neste caso, o deficiente mental, ele possui conjecturas que estão abaixo dos animais, mas são homens. Então ele afirma que não há diferença essencial entre a alma animal e a nossa. Os animais, eles são suscetíveis de educação e desenvolvem a inteligência em convívio com o homem. Ele ainda explica que sentimentos morais como remorso, senso moral, ideia do justo e injusto encontram-se em germen em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Então, no mesmo livro, ele vai trazer vários outros exemplos sobre evolução moral nos animais. Então, explica que, no caso das galinhas, elas têm um sentimento maternal e conjugal. É quando elas carregam os seus filhotinhos sempre ao seu lado, acolhem esses filhotinhos debaixo das asas. Também nos traz o exemplo das cadelas que amamentam inúmeros filhotes com toda calma, com toda tranquilidade. Nos traz informações sobre as formigas e toda esta situação onde elas têm uma organização social, todas elas desempenhando o seu trabalho, carregando as folhinhas que podem ser 10 vezes mais pesadas do que elas próprias. Inúmeros exemplos onde os animais têm esse desenvolvimento moral também. Portanto, ele afirma que os estudos atentos nos demonstram não existir entre a alma do animal e a do homem mais do que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual. Nessa longa evolução, desenvolve faculdades latentes mais ou menos de modo idêntico ao nosso, à medida que se aproxima da humanidade. A gênese da alma passa por metamorfoses nos reinos mineral, vegetal e animal antes de atingir a humanidade. A luta pela vida, ele explica que por toda parte seres que nascem, crescem e morrem precisam suportar mudanças térmicas, fome e enfermidades para uma seleção rigorosa entre as vivas, e as mais robustas conseguem subsistir. Este é o progresso evolutivo das formas e inteligências. Gabriel ainda diz que a seleção natural revela que toda forma vivente deve aperfeiçoar sempre. E nos traz uma importante frase de Darwin:
A guerra natural, fome e morte originam a formação lenta dos seres superiores. Ou seja, graças a Deus, esta é a evolução que nos mostra que tudo na natureza, que é obra divina, é perfeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados ao progresso que realizou. No seu ponto de partida, o homem tem instintos, mais avançado tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos e o amor é o requinte dos sentimentos. A lei do amor extingue as misérias sociais. Para avançar, nós devemos vencer os instintos em favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoá-los sufocando a matéria. Todos possuem amor no fundo do coração. O homem mais criminoso tem por um ser ou objeto qualquer uma afeição viva e ardente. O amor se desenvolve com moralidade e inteligência. Para praticar como Deus quer, é necessário amar indistintamente a todos. Jesus diz: amai o vosso próximo como a vós mesmos. O próximo é toda a humanidade. Os efeitos da lei do amor serão o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade na vida terrena. Ame para ser amado. Fazendo isso, você se eleva acima da matéria. Amar é ser leal e consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para si. É buscar em torno de si a razão das dores que atormentam o próximo, para lhe dar alívio e encarar a humanidade como uma grande família. E é a partir daí que nós chegamos na reflexão de hoje. Jesus nos pede para amar indistintamente a toda a humanidade. Mas e os animais? E as plantas? Não são seres vivos? Nós dissemos que a gênese da alma passa por metamorfoses, evolui passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, o homem, que é considerado superior nesta escala, considerado racional, está cuidando dos demais. Ele não devia amá-los, ele não devia ampará-los, não devia então se preocupar com todo o ecossistema, mares, rios, florestas, pássaros de todos os tipos, se preocupar com todos os outros seres, se organizar para cuidar de toda a sociedade? A reflexão é simples assim, meu irmão, minha irmã. O que você tem feito pelo mundo onde você vive? O que nós temos feito? Se quando nós temos a oportunidade de irmos à praia, nós passeamos com nossos familiares e quando vamos embora deixamos para trás os lixos que consumimos. Lixos que os pequenos animaizinhos tentarão comer. Quantas e quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que dizem amar os seus filhotinhos? Falam que amam os animais e quando tem uma viagem para fazer, não podendo levar os seus bichinhos de estimação, eles os abandonam. Ou então, quando já estão envelhecidos, quando já estão doentes, eles os abandonam. Qual é a nossa consciência de seres elevados em racionalidade? Será que nós realmente já alcançamos este patamar?
pedindo a Deus e a Jesus que nós tenhamos mais consciência do que nós devemos fazer enquanto estamos encarnados, do que nós, cada um de nós, pode fazer pela melhoria deste planeta que é tão rico. E quando cada um de nós assumir este comportamento de seres inclinados em produzir o bem a todos, independente se são homens ou animais, se são plantas ou se são bichos, quem sabe todos juntos não iremos transformar o planeta. Eu tenho certeza que isso não tarda a acontecer, porque tenho visto por todos os lados pessoas que realmente amam os animais. Eu tenho encontrado senhoras queridas que recolhem animais das ruas e tratam como verdadeiros membros da família. Tratam com carinho, oferecem não simplesmente a comida e a água, o banho que os refresca, mas todo o seu amor e sua atenção. Isso é a obra de Deus que age em corações ricos. Eu agradeço por esta oportunidade, pedindo a Deus e a Jesus que transforme os vossos lares com amor, com paz, que possamos elevarmos-nos em consciência. Agradecendo ao amigo Erasmo por mais este estudo. Graças a Deus, graças a Jesus.